A falta que o Daniel faz para o elenco do Flamengo, se desse jeito que estava a relação não é positivo para o clube, que ele realmente não esteja ali no meio desse grupo, e aí eu não falo do ponto de vista técnico, obviamente, mas falo de ambiente, Pascoal, você que já viveu tanto tempo dentro de clube, né, sabe como é que uma coisa dessas pesa, então quero te ouvir um pouco em relação a isso e fica à vontade para falar do Daniel Alves. Bem-vindo. Obrigado, um abração para todo mundo. Pedro, muito obrigado pela referência aí no início do programa. José, hoje botou uma camisa branca, hein, José? Sexta-feira é diferente mesmo. Aê, Pedro, um abração para você, Daniela. O negócio é o seguinte, todos perdem porque o São Paulo fez um negócio que não poderia ter feito. O São Paulo deu um passo maior que a perna. O São Paulo pensou que ia sair uma coisa e saiu completamente diferente. Completamente diferente. O Daniel Alves, que se dizia São Paulino, mostra que agora, nesse instante, mostra que São Paulino não. São Paulino não. São Paulino não. Pode escolher outra coisa. São Paulino não. Porque se ele fosse São Paulino, ele se apresentaria no clube. Se ele fosse São Paulino, ele estaria lá para discutir com os dirigentes e encontrar uma fórmula para resolver os problemas financeiros que o São Paulo tem com ele. Quando o ser humano adota uma postura como essa para criar uma divergência, criar um problema, para sair do time, é porque ele já não está mais afim. Já a paixão acabou, o romance acabou, aquilo que ele imaginou não teve, e a gente sabe que isso é muito ruim. Todos perdem. O São Paulo que fica com uma dívida enorme para poder pagar. Como é que o São Paulo vai pagar os 12 milhões que deve e o restante no contrato? A não ser que haja um acordo para se terminar o contrato agora e pagar o débito anterior. Aí é uma outra situação que o São Paulo vai ter que discutir, vai ter que conversar, os advogados, enfim, a situação é muito complicada para o São Paulo Futebol Clube. E se o São Paulo não der a liberação e tiver que continuar pagando o jogador, o Daniel Alves não vai jogar onde? Vai jogar onde? Para alimentar a sua esperança de vestir novamente a camisa da seleção brasileira. Eu lamento muito, que um jogador que se julgue São Paulino fazer o que ele fez com o São Paulo. E lamento muito que o São Paulo tenha feito essa aventura maluca na contratação do Daniel Alves. Não que o Daniel Alves não merecesse jogar no São Paulo, não é isso. Claro. É que foi uma aventura maluca em termos financeiros o São Paulo contratar um jogador grande nível internacional, mas não tinha caixa para suportar tudo isso. Todos perdem nesse instante. Essa declaração do Pascoal é bastante forte, né? São Paulino não. E aí, só para colocar aquele contraponto aqui, Zé, já vou ouvir o Facincani também, a gente vai recuperar o pronunciamento feito agora há pouco pela diretoria do São Paulo, mas eu fico pensando assim, Zé, claro, existe no futebol a paixão, mas também existe a profissão. E um jogador ou qualquer outro profissional que fique esse tempo todo sem receber o que lhe é devido, ele em algum momento, ele se sente no direito de agir da maneira que lhe convém, não levando em conta a reação com a instituição. Claro que a gente está falando de um clube, de paixão, envolve toda uma torcida, envolve todo um elenco, mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa outra questão, sobre esse outro lado. Se em algum ponto o que o Daniel Alves faz hoje, para você, parece uma medida depois de tentar acordos ou se não, se realmente ele erra em não se reapresentar. Boa tarde, Dani, boa tarde, Pascoal, boa tarde, Facincani, Pedro. Eu acho que ele erra em não se apresentar. Isso aí ele demonstra o fato de não ser profissional, né? Eu não sei como é que funciona isso juridicamente e não sei também como funciona isso, por exemplo, na FIFA, né? Porque eu não sei se isso, quer dizer, o acordo que existe, o tipo de conversa que existe entre clube e representantes do atleta, né? Porque eu não sei se isso pode configurar também abandono de trabalho, eu não sei como é que funciona, porque tem várias frentes aí, né? O São Paulo que não paga, o Daniel que não se apresenta, então eu não sei juridicamente como funciona esse negócio. Zé, eu não sei como é que está a situação dele nesse momento de receber, mas o que a gente tem de informação, né, nos clubes em geral a partir do terceiro mês devido de salário, esse vínculo fica automaticamente suspenso e aí o Daniel não teria nenhum tipo de punição, se tiver há 3 meses sem receber o salário.
Então, mas eu não sei, porque agora, né, Dani, você tem CLT, você tem imagem, tem uma série de outras coisas, tem né, as variantes, né? Que variam aí, que podem caracterizar uma ou outra coisa, né? Mas independente mas o salário, nesse caso, fala mais alto, tá? Mas independente disso, eu acho que ele errou nesse aspecto. Ele deveria ter sido profissional. E aí independe se ele torce para o São Paulo ou não. Se ele poderia ser torcedor do time lá do Japão. É uma coisa, você tem que ser profissional. Chega, conversa, resolve. Não deu certo, chega, muito obrigado, me apresentei. O errado aqui não sou eu, o errado são vocês nesse aspecto. Né? Porque a dívida ele já sabia que existia. Ele já tentou negociar com o São Paulo. Né? Me parece que já algumas tentativas e não houve progresso dentro da conversa. Então rescinde logo e não faz esse tipo de coisa. Fala, não me apresento mais, muito obrigado São Paulo e estou saindo fora. Não passa essa imagem, não deixa essa imagem arranhada, né? Porque assim, a imagem do Daniel dentro do São Paulo, infelizmente, não é a imagem do Daniel que ele gostaria ou que ele pensou que um dia ele poderia ter, né? Primeiro pelo comportamento em relação às falas, né? As suas frases polêmicas, e isso daí pesou muito e jogou muito contra ele. E também dentro do campo, né? Eu acredito que não foi o futebol esperado, todos nós estávamos esperando do Daniel. Então eu acho que faltou aí o Daniel em relação a ser profissional, embora o São Paulo também esteja errado com o Daniel em assumir um compromisso e não pagar. Mas aí a questão jurídica, esse imbróglio jurídico aí que tanto o São Paulo como os representantes do Daniel irão se acertar. Mas se eu fosse o Daniel, me apresentaria, conversaria com o Crespo. Crespo, não tenho mais cabeça para jogar, não consigo mais. Diretor, vamos sentar, conversar e estou indo embora. Se é esse de fato, né, a questão, porque o São Paulo já falou que não tem o dinheiro para pagar. Então, ele deixou claro aí que também ele quer ir embora, né? Bom, a informação pipocou agora há pouco. O Daniel Alves não se reapresentou, para quem está ligando a televisão agora, depois de servir a seleção brasileira. O São Paulo deu uma declaração. Os agentes dizem o seguinte: o Daniel só volta depois que pagar a dívida. A gente tem falado aqui sobre essa dívida de 12 milhões de reais, em torno disso. Facincani, eu entendo assim, esse desenho, por mais que a gente não esperasse, né? Graças ao meu bom Deus, hoje eu vendo todos os dias. YouTube Rei 2.0. Esse aqui são os meus resultados, os meus ganhos. Passando aqui para fazer esse vídeo pro Jefferson Coimbra, uma pessoa muito importante na minha vida. 8 mil reais em 30 dias. Mais um mostrando resultados de alunos que vai prometer um curso gratuito, mas no final eu sempre vou ter que comprar alguma coisa. Sério, gente, isso é o que a grande maioria faz. O que diferencia eu, Jefferson Coimbra, produtor do treinamento YouTube Rei, e os meus alunos, da grande maioria, é fazer exatamente ao contrário, todo mundo fazendo. Técnicas que vão direto ao ponto, técnicas que funcionam e que vão fazer você ter resultado. Além de grupo de alunos com suporte imediato, onde eu, Jefferson, produtor, dono do curso, vou estar lá para te mandar o áudio para tirar qualquer dúvida. E me dar uma chance de te mostrar o que realmente funciona com o YouTube, o que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade através de vídeos no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nos seus vídeos. Grande abraço.